dia, Cuiabá, bom dia, Mato Grosso, bom dia, Brasil, bom dia aí a todos onde nós estamos chegando. Nós estamos chegando, Eduarda, em Campo Grande, estamos chegando no sul do país, estamos chegando aí em vários estados que têm aí nos dado o feedback, o retorno, né, da nossa programação. Que bom. Ficamos muito felizes, então, que isso é sinal que estamos fazendo um bom trabalho, né? Várias pessoas, nós estamos acompanhando vocês aí. Hoje, por exemplo, nós estamos sendo acompanhados, sabe onde? Lá no Paraguai. Tem um amigo nosso que está lá, em Pedro Juan Cabaleiro, e com certeza ele está nos ouvindo agora aí. Quero mandar um abraço aí a todos eles, Roberto Nunes, ao Hermes, a todos os nossos amigos aí, eu não vou lembrar todos aqui de cabeça. E bom dia, Eduarda Santos. Bom dia, Gilson, bom dia a todos os nossos telespectadores que nos assistem pelo canal do YouTube e aos nossos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Cuiabana 106.5 FM. A rádio mais cuiabana. Não podemos esquecer que o nosso canal do YouTube é arroba em poucas palavras, Gilson comentários variados. Isso mesmo. É só entrar lá no link do nosso Instagram também, no link não, no bio do nosso Instagram, está ali também já pronto para você clicar e assistir o programa às 8h30 da manhã. Inclusive, programas passados, né? Inclusive com assuntos que a gente vem trazendo. Relevantes que a gente já vem trazendo há bastante. Hoje eu acho que é o nosso 35º. Olha só. Olha só. Brincadeira, Nem hein? parece, né? E nós estamos falando nesse mês agora do novembro azul, e você está de azul hoje. Coincidência? Será? É isso aí. Hoje nós temos uma entrevista especial com o Dr. Alex Tafuri, que é urologista, né? E vai nos esclarecer aqui muitas coisas. Mas nós vamos começando aqui já com... primeiro, prioridade, palavra de Deus, né? Eu pedi para o Gabriel colocar aí na tela o versículo de hoje. O versículo de hoje. Ô, Gabriel, baixa um pouquinho aí, eu quero ver onde que está o versículo, qual que é o... Aí, João 8,7, né? João 8,7 diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecados, seja o primeiro a tirar a pedra. A sabedoria de Jesus é uma coisa imensa, assim, esplendorosa, maravilhosa, né? Ele, nesse momento em que ele estava sendo interrogado sobre aquela mulher, com o pecado exposto né? que foi pega em adultério, ele vai e de tanto eles insistirem numa resposta de Jesus, Jesus fala: não, tudo bem, está aqui. Se alguém está sem pecado, pode atirar a primeira pedra, porque a lei de Moisés dizia o quê? Que ela deveria ser apedrejada, certo? Exatamente. Então, Jesus diz assim: não, tudo bem, beleza. Então, aquele que está sem pecado, por favor, atire a primeira pedra, né? E aí a palavra vai continuar, vocês depois podem ver o livro de João, né? Vão ver que as pedras começaram a cair no chão e o pessoal foi embora, né? E no final Jesus pergunta para ela: ninguém te condenou? Ela disse: não, mestre. Ele falou: nem eu também te condeno. Então, exatamente, por favor, vá e não peques mais. Né? Essa é a palavra de Deus. Eu anunciei nessa semana, Eduarda, no nosso Instagram, né, de que nós daríamos um destaque especial à questão da candidatura da Janaína Riva. Exatamente. Certo? Nós tivemos quase 300 visualizações nessa curtinha que você deu? Nessa curtinha que eu dei. O pessoal ficou curioso para saber mais, né? Curioso para saber mais. E nós vamos sim falar
sobre isso hoje também, né? Mas eu quero, antes de mais nada, dedicar também um tempinho para... eu estive no TCE essa semana, na sessão do TCE, e nessa semana 2 coisas chamaram a atenção. Uma delas foi a questão dos 25 anos da Escola de Contas do Estado do TCE. Ela começou na gestão do Ubiratã Spinelli, certo? Como presidente, e o José Carlos Novelli, logo depois, entrou e concluiu a Escola de Contas e fez um prédio maravilhoso, olha, é uma coisa muito bonita, né? Mérito do José Carlos Novelli e também do Ubiratã Spinelli, e o conselheiro Valdir Teis fez ali uma homenagem a todos eles, a todos os ex-presidentes, inclusive ao Novelli, né? Porque os ex-presidentes também mantiveram a Escola de Contas aberta. Então, fez essa homenagem a eles ali. Eu quero parabenizar aqui José Carlos Novelli e os demais conselheiros, porque, olha, hoje em dia o Tribunal de Contas tem feito um trabalho maravilhoso, né? Oriundo desse trabalho que o Novelli fez, né? Eu até filmei, mas não vamos colocar no ar, né? Essa homenagem. A outra é também vinda do José Carlos Novelli, me surpreendeu, claro, a rejeição das contas de Emanuel Pinheiro de 2024. O José Carlos Novelli, ele relatou, né, o processo do Emanuel Pinheiro de 2024 e reprovou as contas do Emanuel Pinheiro, né? Um déficit muito grande, certo? E disse ainda o pior. O pior é que o que aconteceu nas contas de 2024 ainda não eram maiores os erros do que 2023. Mas, como todo conselho, todo órgão, o nosso conselheiro Walter Albano pediu vista ao processo, então não está concluído ainda, né? Porém, o conselheiro Antônio Joaquim, antes mesmo do relatório final, que seria do Walter Albano, ele já proferiu o seu voto contrário, aliás, a favor do relatório do José Carlos Novelli. Agora, uma curiosidade é a seguinte: José Carlos Novelli e Emanuel Pinheiro são amigos de longas datas, foram vereadores juntos, certo? São amigos de longas datas, inclusive de famílias e tal, mas isso demonstra a seriedade, né, no serviço público, na questão do serviço público. Demonstra seriedade, serenidade. A pessoa tem que... a amizade não pode, nessa hora, não pode entrar, né? E isso acaba nos relembrando, né, todas as falhas fiscais, vamos assim dizer, do Emanuel Pinheiro na época do governo dele, né? Uma pena, né? Porque... Vem à memória, né, vários escândalos, também várias coisas que foram denunciadas. Então, com certeza, tudo isso é considerado no relatório. É lógico, né? Com certeza. Mas é isso aí. Vamos lá? Vamos lá? Eu começo comigo? Pode ser, começa comigo. Eu já comecei faz hora. As curtinhas que são suas, que você adora. Mas aqui o que eu tenho comigo, gente, é que a corrida para a candidatura de deputado tá... Sabe os cavalinhos? Eu acabei de pensar. Eu acabei de pensar que a gente podia fazer uns bonequinhos também dos nossos candidatos para a corrida.
ex-prefeitos inflacionam a lista de pré-candidatos a deputado. Já são 20 ex-prefeitos mato-grossenses que se colocam como pré-candidatos a deputado estadual. Eles se juntarão a outros 23 dos 24 com cadeira na Assembleia que vão em busca da reeleição, incluindo 6 deputados que exerceram mandato de prefeito, como, por exemplo, o Nininho, Maxi Russi, Valdir Barranco, Valmir Mioto, Wilson Santos e Júlio Campos. Aham. Os últimos a anunciar que vão tentar a cadeira no Legislativo são os ex-prefeitos Nelson Paim, de Poxorel, Daniel do Lago, de Porto Alegre do Norte, ambos pelo PRD. Isso. Estão também no páreo, olha lá, mais cavalinhos para a gente Mais colocar cavalinho. no nosso páreo. Léo Bortolin, de Primavera do Leste, né, que a gente já falou algumas vezes dele aqui. Calil Baracate, Ari Lafim, Zé do Pátio, Meraldo Sá, Adelcino Lopo, Valtinho Mioto, já tinha falado, Marcelo Aquino, Francis Mares, Abimael Borges, Janaílza Taveira, Tião da Zaeli, né, nosso, por Várzea Grande, nosso vice, Fábio Faria, Alcino Barcelos e Edu Pascoski. É isso. Todos ex-prefeitos de Mato Grosso. De Mato Grosso. De cidades do Mato Grosso, como vai desde Cáceres até Pontal do Araguaia. Então, bastante gente. E o pior, cavalinhos. o pior é que todos que saem candidato a vereador, deputado, todos eles saem candidatos e acreditam na reeleição. Acreditam na eleição, aliás, desculpe. Acredito que serão eleitos, como se a Assembleia tivesse 200 vagas de deputado. Então, realmente eu quero destacar aí que, tirando aí o Wilson Santos, Maxi Russi, que foi prefeito de Jaciara, Júlio Campos, né? Eu acho que o restante realmente, assim, tem muita chance. É complicado. O Wilson Santos está fazendo um trabalho maravilhoso. O Wilson está trabalhando muito bem, certo? Eu acho que ele tem a cadeira já, meio garantida. Meio garantida. Maxi Russi não se fala. Maxi Russi está eleito. Se ele for candidato a deputado estadual, ele está eleito. Se ele resolver galgar outro tipo de cadeira, se quiser ir para o Senado ou coisa parecida, é diferente, mas também tem chance, né? Júlio Campos com certeza tem uma cadeira reservada, então Várzea Grande, por exemplo, fazer três deputados não dá. Calil Baracate, Júlio Campos, mais o Tião da Zaeli também não dá, né? Então, a gente tem que ter o pé no chão. Gente, tenha pé no chão. Candidatos, tenha pé no chão. E eleitores também. E eleitores tomem cuidado com quem você vai eleger. Certo? Bom, vamos lá. Diego quer Piveta e Abílio unidos. Olha só a petulância de Diego Guimarães, né? Diego Guimarães é deputado estadual. E ele voltou a defender o alinhamento entre o projeto do vice-governador Otaviano Piveta, do Republicanos, que disputará o governo, e o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, que comandará a cidade até 2028. Apesar de que o Abílio é prefeito do PL. Sim. Certo? E o PL tem um candidato que é ao governo, que é o Hélito Fagundes. Eu acho que isso é uma deslealdade tão grande, porque na minha época, quando eu fazia política, o candidato do partido, ele tinha que ser respeitado. Era ele e acabou. Sim. E pronto.
né? Eu acho que o PL está pecando muito nessa questão. Bom, aqui para a gente, como eu falei do destaque da Janaína, Sim. tá uma polêmica muito grande, porque a Janaína tá se tornando uma polêmica muito grande na política. MDB e a luta para assegurar afiliados. Além de ter que cuidar da sua pré-candidatura ao Senado, Janaína Riva precisa também conduzir as discussões e articulações para a montagem de chapa de deputado estadual e federal, de cujo partido ela é a presidente. Eu estou achando que a Janaína vai ter que pedir arrego para o Bezerra resolver toda essa situação, porque o Bezerra até hoje, como presidente do partido, ele sempre determinou as situações. E eu acho que a Janaína é uma excelente candidata, certo? E eu acredito que a Janaína vai correr atrás do PL para fazer uma coligação para que ela seja candidata a senadora e o governador, o Sogro, seja candidato ao governo do estado. Apesar de que o Sogro está pontuando, o Sogro que eu digo é o Hélio Fagundes, está pontuando acima de todos os outros candidatos. Eu acho que o PL está correndo, está andando por um caminho errado, certo? Deveria se unir e, inclusive, tem uma matéria aqui dizendo que já a candidatura do Taviano Pivete já tem a chancela do próprio Valdemar Costa Neto, do próprio PL Nacional, para que eles sejam, para que ele seja o candidato do PL. Eu acho que isso é um absurdo dos absurdos. Eu acho que é uma brincadeira de mau gosto. Desculpa, mas eu realmente não concordo com essa liberdade, né, dentro do partido. É claro que tem uma janela partidária, aqueles que quiserem sair vão sair, mas antigamente não. Antigamente a pessoa era fiel ali, ó. Ganhava ou perdia, estava ali, estava junto. Mas o que você acha, essa questão do PL tá meio essa bagunça, né, de estar lançando a candidatura mais de uma pessoa, seria vantajoso para Janaína essa coligação? Não, o PL não está lançando mais de um candidato. O PL tem um candidato que é o Wellington Fagundes. O Wellington Fagundes, isso mesmo. Só tem o Wellington. Eles estão fazendo o quê? Estão trabalhando apoiar, em vez do Wellington, apoiar o Otaviano Piveta. Certo? Então, eles não têm dois candidatos, eles têm um candidato. E eu liguei ontem para uma pessoa, não vou falar o nome dele aqui, que é um dos líderes do PL na Várzea Grande, e perguntei, falei assim, escuta, como é que é o candidato de vocês? Quem que é o candidato de vocês? Não, nosso candidato é o Hélio Fagundes. Falei, e a vaga de Senado da Janaína, uma das vagas? Bom, se a Janaína trouxer o MDB para junto do PL, a tudo coligação, bem, porque o outro candidato é o Medeiros, certo? E eu acho que isso é o correto, isso é o correto. Mas, como eu disse, a Janaína está enfrentando aí essa situação, né? E tudo aquilo que nós falamos naquele dia, aquela questão daquela postagem que foi feita, aquela ofensa sexual, aquela mulher, coisa, né? A gente horrível, sofre por todos os lados. Está fortalecendo a Janaína. Está colocando ela em destaque, de certa forma, exatamente, e dando voz a ela, né? Isso. E aqui eu quero trazer um comentário do Polinário Gentil, lá de, acho que é de Rondonópolis, que colocou aqui, Jana, ouve a voz do povo e da pova. Sai pra governadora. Dentre esses pilantras que estão se apresentando, a senhora é a menos rejeitada, principalmente no meio feminino. E é verdade. Não, no meio feminino, com certeza. É verdade. Não, a verdade é que eu conversei muito essa semana com várias pessoas. Políticos antigos, né?
E todos eles foram unânimes em dizer, olha, eu se fosse a Janaína, eu saía para governo. Peitava esses caras tudo aí e acabava com toda essa brincadeira. Infelizmente, a verdade é uma só. A Janaína está habilitada a ser senadora ou a ser governadora do estado. E se ela quiser hoje sair candidata ao governo, vai ser a única mulher candidata ao governo do estado. Verdade. E a mulherada, a Câmara tem uma bancada 100% feminina. 100% feminina na mesa diretora. Então a mulherada está em alta. Inclusive aqui no programa, né? Já teve até pedido pro Gilson sair do programa e deixar só eu apresentar. Pode deixar, eu vou deixar você treinar bastante, né? Eu vou dar uma última notícia aqui rapidinho, posso? Claro, as suas curtinhas. A Justiça absolve Flávia e Tião, né? A Justiça Eleitoral, o juiz José Mauro Najib, ele não aceitou um pedido do MDB e da União Brasil para investigação eleitoral contra Flávia Moretti e Tião da Zaelli. Bom, não vou terminar de ler porque fica muito extenso. Eles queriam cassação do mandato dela em função de umas questões aí eleitorais e tal, e que isso é normal. Vai continuar essa briga, mas eu não acredito mais nessa cassação. Agora, eu estava vendo anteontem, um programa da manhã e entraram novamente agora, os vereadores estão pedindo a cassação da Flávia Moretti, porque no uniforme da oficial, além do brasão de Várzea Grande, está também o slogan do governo da Flávia Moretti. O slogan do governo, o slogan que ela usa, que todo mundo troca, né? Um é Pátria, Brasil, Deus acima de tudo e sim. tal, aquela questão, né? Então, assim, eu acho que isso é um atraso tão grande para o município. Eu que moro em Várzea Grande, acho que é um atraso tão grande para o município que não vai trazer benefício nenhum para Várzea Grande se ficar essa briga, né? Se ficar essa papagaiada. E também o Hélio Fagundes dentro e fora do PL. Tá? Ou seja, ele está sendo boicotado, né? Dentro e fora do PL. Meu amigo Hélio Fagundes, eu sinto muito, mas o PL nunca confiou no Hélio Fagundes. Nunca. Confiaram enquanto foi conveniente. Depois, já não confiaram mais. Mas ele tem a chance de ser candidato, tá em primeiro lugar nas pesquisas, e vamos ver o que vai virar. Né? Mas a questão que eu queria dar é sobre a Janaína. Tem mais alguma coisa aí para nós irmos para o intervalo e já voltarmos daqui a pouco com o doutor Alex Tafuri, conversando sobre Novembro Azul. É isso aí. A minha não é tão curtinha quanto a sua. A Associação Cuiabá Mais Verde denuncia a Prefeitura ao Ministério Público por falhas estruturais na arborização urbana de Cuiabá. Para quem se lembra, né, a nossa cidade uma vez já foi chamada de Cidade Verde. Hoje está difícil. Continua sendo chamada, mas... Mas está difícil de ver, né, o verde. A denúncia, um dos principais pontos da denúncia é a paralisia do Plano Diretor de Arborização Urbana, elaborada pela Faculdade do Rio de Janeiro, no âmbito de um TAC firmado entre o Ministério Público e a Secretaria, né, do Meio Ambiente, que mesmo finalizado e debatido em audiências públicas, o documento não foi enviado à Câmara Municipal para análise e votação. Então, assim, muitos descumprimentos,
muita falta de comunicação, porque parece que a secretaria se divide entre a Secretaria Municipal de Ambiente, Secretaria de Ordem Pública e Limpurb, e ninguém fala com ninguém, cada um faz uma coisa, enquanto a Limpurb está cortando as árvores, está, sabe, sem... Distribuindo lixeira no meio da rua, lixeira... E assim, cortes considerados injustificados, que está cada vez mais acabando com a vegetação, né, de Cuiabá. Sim. E indo exatamente contra, né, o que foi estipulado no Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, ainda não se tem... Hoje está no Ministério Público com o promotor Carlos Eduardo Silva, que com certeza é o titular de uma das promotorias especializadas no meio ambiente, né, e urbanização. Então, mas ainda não tem, né, um parecer em relação a isso. Houve a denúncia, né? E é sorte que está com outro promotor, porque se fosse o Dominguinho, né? Se fosse o Dominguinho, o trem já tinha pego fogo. A verdade é uma só. Cuiabá precisa voltar a ser a cidade verde, voltar a ter o nome de Cidade Verde e também a arborização de Cidade Verde. Gente, não dá para você estacionar carro nessa cidade, né? Não dá para você andar nessa cidade. Se você sai daqui e vai no centro da cidade, você volta, você está moído, está molhado, está... pelo amor de Deus. E outra, foi campanha, foi proposta da campanha do Abílio, da campanha inclusive do Lúdio, fazer um corredor verde em Cuiabá. Então, eu não me lembro agora a fonte, mas eu vou pesquisar direito para trazer na próxima vez no programa, nem a fonte e nem exatamente a cidade, mas eu sei que foi uma cidade europeia, que eles fizeram um projeto de arborização vertical. Como não tinha mais a possibilidade de fazer horizontal, porque era uma cidade muito populosa, muitos prédios, não tinha. O que eles falaram? Pensaram, vamos fazer, então, vertical. E colocaram a vegetação, por exemplo, nas laterais de prédios, né? O que não falta aqui também na nossa cidade são prédios para a gente colocar isso. E diminuiu a temperatura da cidade em 3 graus. Em 3 graus, por causa exatamente em razão desse projeto de arborização vertical. Nosso prefeito é urbanista, né? Então deve saber fazer alguma coisa, não faz se não quiser. E isso é incrível, eu achei incrível quando eu estava lendo essa notícia, mas infelizmente eu não lembro, já faz um tempo, sabe? Mas eu não lembro qual cidade europeia que foi. Muito boa ideia. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, né? Vamos aí colocar uma canção, uma música, e já voltamos com o Dr. Alex Tafuri, que já se faz ser presente aqui nos nossos estúdios da Rádio Cuiabana FM 106.5. Estamos aqui direto da Dalê Cosmético, um espaço feito para você, mulher. E a Kathleen vai falar um pouquinho desse lugar. Gente, a Dalê Beleza e a Dalê Cosméticos, né, traz os melhores produtos, desde produtos importados, produtos nacionais, e além de tudo isso, tem um espaço hair aqui dentro para deixar você ainda mais linda. Aqui nós cuidamos do seu cabelo, cuidamos da sua unha, te deixamos muito linda. E nós ficamos localizados aqui na Isaac Povas 1548, ao lado da Berries, próximo a Bake House. A Dalê tem mais uma loja, fala pra nós. Sim, a Dalê tem outra loja, fica na Joaquim Murtinho, em frente à Ija. Gente, e pra você que quer ir pedir no conforto da sua casa, nós também entregamos, trabalhamos com delivery, 3057-0304. Materiais elétricos para todo tipo de obras e reformas. Lâmpadas de LED e luminárias. Cabos de alta, média e baixa tensão. Maior estoque de transformadores à pronta entrega. A linha mais completa de disjuntores e automação para a sua casa e o seu negócio. Vários modelos de chuveiros elétricos. E é claro, sempre o melhor preço. Agora você já sabe, materiais elétricos... Grupo Aleixo, há 15 anos o mais completo para a sua obra.
Contamos com um portfólio diversificado que atende a projetos de todos os tamanhos e os mais variados segmentos. As estruturas pré-moldadas são planejadas e projetadas por uma equipe técnica especializada, podendo ser personalizadas para cada necessidade. A empresa conta ainda com metalúrgica própria. Todos os artefatos Aleixo são regularmente inspecionados, garantindo a qualidade, segurança e maior durabilidade. A logística de entrega segue o mesmo compromisso com a excelência executada. Este é o Grupo Aleixo, uma marca de confiança que atua desde 2008. Laboratório Proexame. Faça seu exame conosco. Laboratório de análise clínicas com equipamentos modernos, com precisão no resultado e mais agilidade de entrega no seu exame. Fala aí, Cristiane! Nosso diferencial é que o exame só feito aqui e a entrega é bem mais rápida. Temos convênio com os principais planos de saúde e com o melhor preço do mercado, anexo ao Hospital Santa Rita. Rua São Paulo, número 60, Nova Várzea Grande. Contato 65 3029 1676. Laboratório Proexame. É isso aí, nós estamos aqui na segunda parte do nosso programa, recebendo hoje o meu amigo, né, particular, o meu amigo e meu médico também, né, Dr. Alex Tafuri. Dr. Alex Tafuri é urologista e graças a Deus, né, por eles, pela vida dos urologistas. E nós estamos no Novembro Azul, né, que é o novembro, que é o mês da prevenção ao câncer, né, de próstata, como nós fizemos com o Outubro Rosa. Exato. Esse mês inteirinho, doutor, nós falamos sobre o Novembro Azul, né? Já falamos com o Hospital do Câncer aqui, com o diretor, nós falamos com o senhor, não sei se nós temos mais quantos programas aqui, mas nós vamos sempre estar dando destaque, porque o que eu digo, o que eu também ouvi, né, é assim, eu acho que a prevenção tem que ser feita o ano todo, porém, dá-se ênfase, né, no mês novembro. Determinado, novembro dá ênfase, outubro dá ênfase, entendeu? E assim, por aí nós vamos. E aí, dezembro dá ênfase para Papai Noel. Para o Panetone. E para o Panetone, né? Mas, doutor, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado por atender o nosso chamado, né? Nesse sábado maravilhoso. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia. O prazer é todo meu de estar aqui, falar de um tema tão importante. Como o senhor disse, essas campanhas, começou com o Outubro Rosa e o Novembro Azul, foram as campanhas mais fortes, são as mais conhecidas até hoje. Na verdade, elas foram uma grande sacada para chamar atenção para o problema. Né? Então, a partir desse marco, começaram a se desenvolver chamadas mesmo para prevenção do câncer, e que o novembro ficou o marco, mas é importante que se faça o ano todo. Sim. Né? Eu gosto sempre de dizer assim, os pacientes que vão no consultório, tudo, porque as mulheres vivem mais, né? Porque elas se previnem muito mais do que os homens, né? A mulher já está acostumada desde sempre a ir ao ginecologista, fazer o preventivo todo ano, às vezes de 6 em 6 meses, e o homem tem uma certa resistência, se eu não estou sentindo nada, eu não preciso ir, e vai ficando cultural essa coisa, né, para o lado negativo, porque não deveria ser assim, né? Os pais deveriam começar a dar o exemplo e levando os filhos, como fazem para outras coisas, né? Mas a gente está tentando mudar e é um processo de formiguinha, né? A gente carrega um tijolinho, depois carrega outro tijolinho e devagarzinho a gente vai mudando a cultura. A cultura não é uma coisa fácil de mudar, né? Não. Mas temos conseguido. Bastante aderência a essas campanhas e as pessoas vão se conscientizando. As mulheres também têm um papel muito importante. Eu falo que praticamente 50% dos pacientes que chegam no consultório são levados pelas mulheres.
Tem ou que vai pu- amarrado ou Tem vai que puxar obrigado, pela orelha. mas chegam dessa forma. E aí eu brinco, mas eu falo, ó, agradeço a sua esposa de estar aqui, porque se não fosse ela, talvez a situação estivesse bem pior. E, doutor, Agora, só para a gente, é aquela coisa, a gente perde a piada, mas não perde o amigo. né? Perde o amigo, mas não perde a piada, né? Agora, o homem de 6 em 6 meses é mais complicado. Conseguir uma vez por ano já é uma vitória. Mas é mais que suficiente. Falando especificamente de próstata, uma vez por ano é suficiente, não precisa mais do que isso. E essa questão de estatística, né? Como que está aí essa estatística de evolução? O senhor tem prevenção, morte? O câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, excetuando o câncer de pele não melanoma, que é um câncer menos agressivo, que não tem tanta relevância, né, em relação à morte e comorbidades, né, apesar da importância. E eu estou trazendo um dado aqui recente. No ano de 2024, a gente teve 48 mortes por dia de câncer de próstata em homem. No Brasil. Em 2024. 2024. Então, é um dado muito relevante e ele se torna mais relevante quando a gente entende a doença e sabe que o câncer de próstata é um câncer de crescimento lento. Se você faz um diagnóstico precoce, a chance de cura é de mais de 90%. E aí, quando você se depara com esse número aqui, aí a gente entende um pouquinho do que acontece no Brasil, né? Se tem essa quantidade de morte, é porque os diagnósticos não estão sendo precoces, ou porque a pessoa não procura, que é a grande maioria dos casos, né? Ou porque não tem acesso. Ou vai nessa questão de... Porque assim, eu por exemplo, quando eu fiz a cirurgia, né, de próstata, é uma cirurgia complicada, invasiva, a gente sabe disso, né? Mas eu sempre digo assim, olha, Deus, o senhor sabe de todas as coisas, se for minha hora, não tem problema não. E eu não corro de cirurgia, né? Chegar de me oferecer cirurgia em São Paulo, até comentei com o senhor, vai para São Paulo, que lá é robozinho, é não sei o que. Eu falei, não, eu vou fazer aqui mesmo, é aqui que... Entendeu? Eu não tenho esse problema, certo? Agora tem gente que fica tratando com remedinho caseiro, com não sei o quê, sabe? Eu acho que, por exemplo, qual é o tratamento mais eficiente para por exemplo, próstata aumentada é uma coisa, câncer de próstata é outra, seria isso? Sim. As doenças de próstata elas são mais prevalentes a partir dos 40 anos de idade. Aí a gente tem a hiperplasia benigna, que o próprio nome diz que é um crescimento de próstata que não tem relação com câncer. Que é o meu caso. Benigno que dá sintoma precoce, geralmente o paciente tem dificuldade para urinar, perde a pressão do jato, levanta mais vezes à noite para urinar, se fica muito tempo sem urinar, demora para o xixi sair. Então, dá sintoma precoce e por dar sintoma precoce, o paciente procura o médico, porque incomoda muito, às vezes o paciente pode chegar até o ponto de entrar em retenção urinária, ter que passar a sonda. Nem me lembra disso. Então, assim, só fazendo um gancho, ele dá sinais. A doença benigna, a hiperplasia, que é o crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, ele é uma doença silenciosa. Certo. Então, via de regra, o câncer de próstata não dá sintoma, e quando dá sintoma, ele já está fora da próstata, já não tem mais o que fazer. Geralmente é metástase, aí é tratamento paliativo. Então, essa prevenção que muita gente chama de, vamos fazer o preventivo de próstata, na verdade é uma tentativa de diagnóstico precoce, porque não tem como prevenir o câncer, né? Já aproveitando, o câncer de próstata ele tem 2 fatores de risco conhecidos. A história familiar, quem tem parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, e a raça negra. São os 2 grupos de risco para câncer de próstata. Nesses grupos de risco, a gente começa os exames preventivos mais cedo. A gente começa a partir dos 45 anos de idade. Hoje a diretriz é essa. A partir dos 45, quem tem fator de risco. População masculina em geral que não tem fator de risco a partir dos 50. Hoje é o recomendável.
né? Essa prevenção é feita através do exame de sangue, que é o PSA, que faz uma coleta em jejum, e através do toque. São os dois exames mais usados. Qual que é o mais eficiente? Então, não existe o mais eficiente. Por quê? O PSA, ele falha em 20% dos casos. Então, 20% dos pacientes que têm câncer de próstata diagnosticado, eles vão ter o PSA normal. Então, eu falo que é um combo. O ideal é sempre fazer os dois, porque você diminui muito a chance de passar alguma coisa desapercebida, né? E hoje a gente tem alguns exames mais modernos. Antigamente a gente não tinha, mas de 5 anos, principalmente para cá, 6, a gente tem um exame que chama ressonância multiparamétrica da próstata, que ela tem sensibilidade para câncer de próstata igual a mamografia tem para câncer de mama. Então, o que esse exame fez? Ele não substitui o toque, ele não substitui o PSA, mas ele diminui a morbidade, por exemplo. Antigamente, quando você tinha alguma dúvida, você já partia direto para biópsia de próstata. Biópsia é um exame invasivo, né? Pode ter prostatite depois da biópsia e tal. E hoje, com a ressonância, se você faz a ressonância, tem um PSA suspeito e tal, e a ressonância dá como benigna, um PIRADS 1 ou 2, geralmente, você evita de fazer a biópsia de próstata. Se a ressonância dá... E outra coisa, a ressonância também, ela identifica a área suspeita. Então, as biópsias de próstata eram feitas aleatoriamente. Você colhia fragmentos aleatórios da próstata e, assim, o tumor podia estar num lugar e você ter colhido em outro. E não ia pegar a doença. Hoje, a ressonância, ela dá exatamente o ponto, a área suspeita lá do nódulo. Então, o radiologista ou o urologista que vai fazer a biópsia, ele já vai direcionado para aquele ponto. Então, diminui a chance de erro também do paciente ter o câncer, fazer a biópsia e não ser pego o lugar que estava o tumor. Então, claro que esses exames mais modernos, eles vão ajudando também aos diagnósticos precoces. E até, assim, aumento do número de diagnósticos, né? Quanto mais você vai apurando as técnicas, mais diagnóstico você vai fazendo. Então, eu acredito que esses números também de aumento de número de câncer de próstata, aumento de número de eles estão relacionados à acurácia do diagnóstico, essa campanha de conscientização, mais gente vem fazer o exame e aí, por consequência, vai aumentando o diagnóstico. Eu acho, inclusive, que a tecnologia agora, chegando mais tecnologias, né? Com mais opções, eu acho que a gente... a tendência, no caso, é você ter cada vez mais precisão, digamos assim. E outra coisa, por exemplo, você tem a tecnologia. A tecnologia, ela te ajuda em muita coisa. Por exemplo, hoje a gente tem cirurgia robótica. Então, além do toque, eu acho que é o principal fator, talvez, pelo homem ter receio de procurar urologista, porque por conta mesmo cultural, né? Mas se você procura urologista, não adianta nada. Você ter o robô que diminui os outros fatores que eu acho que às vezes diminui a procura pelo medo de você ter um diagnóstico de câncer de próstata e quais eram as sequelas do tratamento, tanto da radioterapia quanto da cirurgia. Impotência sexual e incontinência urinária. Então, o homem tem muito medo, né, de ficar impotente ou incontinente ou os dois. Então, às vezes, o medo de você receber um diagnóstico e o tratamento, saber que o tratamento pode gerar esse tipo de sequela, faz o cara não procurar. Às vezes, ele prefere não saber que tem do que enfrentar um tratamento que é difícil. A gente sabe que é difícil, né? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. Talvez até por uma questão de ignorância. Mulher tem próstata, não? Não. Não, né? A próstata é exclusiva do homem. Exclusiva do homem. E, doutor, em relação a essas sequelas, né, que você citou, a incontinência e a impotência, existem tratamentos para amenizar isso? Alguma coisa para resolver, para né? resolver isso? Sim. A incontinência, dependendo do grau de incontinência, a gente mede pelo volume de perdas. Às vezes, quantos protetores o homem usa? Pois existe um protetor masculino, como se fosse um absorvente. Então, quantos protetores ou quantas fraldas ele usa por dia? Então, dependendo, usa
uma fralda o dia todo, uma incontinência leve, usa 2, 3, incontinência moderada, mais do que isso aí já é considerado uma incontinência severa. Né? Então, dependendo do grau de incontinência, às vezes uma fisioterapia ajuda, resolve parcialmente, mas hoje existe o implante de esfíncter artificial, que é uma cirurgia que faz pelo períneo, você coloca um dispositivo e ele tem um cuffzinho que infla com soro, ele prende a uretra ali, o paciente fica continente, ele ativa na hora de urinar, vai lá, urina, depois de 1 minuto, o dispositivo infla sozinho de novo e prende a uretra, fecha. Então, é um tratamento caro, um esfíncter hoje deve custar aí de 80 a 100 mil reais, só o esfíncter, é bem caro. Então, ou o paciente consegue através de... entra na justiça para tentar conseguir que o Estado pague, ou o município pague, ou aqueles pacientes que têm plano de saúde e entram no protocolo, porque também os convênios têm um protocolo, o paciente tem que passar por algumas exigências para poder liberar o esfíncter, conseguem também esse esfíncter. Né? A impotência sexual, se não responde ao remédio, existe também um implante de prótese peniana. A gente tem prótese semi-rígida, prótese inflável, e também resolve o problema, sabe? Mas são tratamentos cirúrgicos, né? Não são todos os pacientes que têm condição de ter, e muita gente às vezes nem sabe que tem. Então, é o que eu falei da desinformação, né? Além da cultura, é a desinformação. Às vezes a pessoa não tem a informação e aí o medo faz ela deixar de procurar, né? E eu, aproveitando aqui, o que eu queria falar da tecnologia o robô, por exemplo, hoje, que é o que a gente tem de mais moderno para cirurgia de próstata. A cirurgia robótica, a diferença, por exemplo, da cirurgia aberta e da laparoscopia, que é aquela cirurgia dos furinhos, como opera vesícula, apêndice, é como se você estivesse operando as duas, aberta e laparoscopia, com o olho humano, e o robô você usando um microscópio. Então, além da visão ser muito ampliada, muito magnificada, a precisão do robô, embora seja o homem que controle, a precisão do robô é infinitamente superior à precisão da mão humana, né? Então, os movimentos são mais delicados, você consegue preservar melhor as estruturas, e com isso o que a gente tem notado é que essas sequelas das cirurgias abertas e laparoscópicos, elas têm praticamente zerado, assim. O paciente hoje opera de robô, e até porque quase 100% fica potente e continente. E até porque Que maravilha, hein? a recuperação acho que é mais rápida, né? É mais rápida, embora ainda seja um tratamento caro, porque nem os convênios ainda conseguem cobrir. Nós temos essa tecnologia aqui em Cuiabá? Dois hospitais, o São Mateus e o Santa Rosa, os dois têm o robô. E assim, é fantástico. A urologia hoje é o carro-chefe das cirurgias robóticas no mundo, né? Todos começaram pela urologia, porque é um lugar de difícil acesso, opera a pelve é muito fechada, é difícil de ter acesso. Então, com o advento do robô, facilitou muito a vida do urologista e os pacientes ganham muito com isso, né? Ganham. E com o avançar da tecnologia, as coisas vão ficando mais baratas, mais acessíveis, que eu acho que é o objetivo, né? Tudo vai ficando mais acessível e os pacientes ganham com isso. Mas aí está o ponto da questão que eu queria falar da tecnologia. Não adianta a gente ter tecnologia do robô se você não faz um diagnóstico precoce. Porque o tratamento ele está diretamente ligado ao estadiamento do tumor. Então, se você tem um tumor em fase inicial, restrito à próstata, a cirurgia curativa, ótimo. Nós temos um robô, ótimo. Se você não faz esse diagnóstico precoce, o tumor já está fora da próstata, não adianta ter o robô, não justifica. Você não vai ter ganho em relação ao resultado oncológico. Aí é só paliativo para... Então, assim, o X da questão passa por um diagnóstico precoce. Mas, desculpa, só para... o câncer de próstata, mesmo ele já se manifestando fora, como você disse, com metástase, se você entrar e tirar tudo, a próstata e o escambau, todas as escambau, foi bom, né? Todas toda aquela estrutura, eu não sei... gânglios, vesículos seminais... Tira tudo. Pode trazer
cura, apesar de que eu conheço um caso de uma pessoa que ficou impotente, mas tirou toda a próstata inteira. Quando a doença está fora da próstata, e quando a gente fala assim, fora da próstata, a gente tem extensão local, loco-regional, que é em volta das estruturas da próstata. Ela pode estar nas vesículas seminais, pode estar na bexiga, pode estar nos gânglios da região pélvica ali. Ou você pode ter metástase à distância, que já é o primeiro sítio de metástase de câncer de próstata, são os ossos. Então, vai para a coluna, vai para os pulmões. Quando a doença está fora da próstata, principalmente metástase à distância, a gente já não fala mais em cura. Aí já é tratamento paliativo. Quando está fora da próstata, mas está regional ainda, às vezes num gânglio ou na vesícula seminal, que é a estrutura que fica logo atrás da próstata, às vezes você fazendo uma prostatectomia radical, como uma linfadenectomia, que é a retirada dos gânglios estendida, às vezes você consegue curar o paciente. Sim. Mas já é um prognóstico bem pior, né, do que você pegar a doença localizada confinada à próstata. Então, o tratamento depende muito do estadiamento. Isso faz sentido, faz todo sentido. Homens cuiabanos, matogrossenses, brasileiros. Olha só, faz todo sentido a questão da prevenção, da busca pela prevenção, para prevenir, né? Para saber como é que você está. Estou bem, estou tranquilo, está tudo certo, não tem. Faz todo o sentido da campanha, faz todo o sentido do alerta, né, doutor? Sim. E quando a gente fala de tratamento, o tratamento ele não é só a cirurgia, né? Então, o tratamento depende de muitos fatores, depende da idade do paciente, depende do tipo de doença, do grau de agressividade do tumor. Então, por exemplo, num paciente de 80 anos, a cirurgia não vai ser a primeira opção. Porque a gente fala hoje, quando você faz o diagnóstico de um câncer de próstata, o paciente tem uma expectativa de vida de 10 anos, se ele não fizer nada. Claro que o final de vida dele vai ser com muito sofrimento, metástase, dor e tudo. Mas a expectativa de vida, isso é baseado em estudos, é de 10 anos. Então, num homem de 80 anos, a cirurgia pode ser mais maléfica do que a doença. Então, a gente baseia o tratamento nisso, na idade, no grau do tumor, no grau de agressividade, que chama Gleason. Então, temos vários tratamentos. Você tem radioterapia, Certo. Se a cirurgia está avançada, você pode fazer um bloqueio hormonal, que são hormônios que você dá para tentar zerar a testosterona, que é o câncer de próstata dependente da testosterona, que é o hormônio masculino. Vou aproveitar o gancho aqui. Jovens, tenho visto muito isso aqui, não só em Cuiabá, como no Brasil. A quantidade de jovem usando testosterona indiscriminadamente hoje, e todo dia eu pego isso aí no consultório, como se isso fosse isento de complicações ou de efeitos colaterais. O câncer de próstata é dependendo da testosterona. Então vamos fazer que não cutuca a onça com vara curta. Se fica usando testosterona agora, testosterona alta, você pode induzir o aparecimento de um câncer de próstata que estaria latente ali, que talvez nunca fosse se manifestar. E todo dia eu pego o paciente no consultório, tomando testosterona porque o amigo indicou, porque não sei quem prescreveu, sem a menor indicação de estar usando. Os jovens estão cada dia mais preocupantes, né? Porque preocupantes, isso por conta de estética e assim, a gente vai ter reflexo disso num futuro próximo. Esse aumento de câncer de próstata tem se notado aí, acho que vai ser muito maior daqui a um tempo, com essa geração agora, por conta dessas atitudes. E aí você tem no seu consultório, com certeza você faz o atendimento clínico, mas muitas vezes precisa ser encaminhado para uma psicóloga, para um psicólogo, para alguém que possa trabalhar essa questão. Sim, e o tratamento do câncer de próstata, ele é multidisciplinar, né? Porque você tem o urologista, tem o oncologista, tem o fisioterapeuta, o psicólogo. Então, ele é um tratamento multidisciplinar. Certo. Doutor Tafuri,
muito obrigado pela sua presença. Nós estamos chegando aí ao final. Se você tiver mais alguma pergunta Não, eu acho que para ser assim. feita, já que você já não tem próstata mesmo, então. Tá livre dessa, né? O meu foi o mês passado. Eu acho que assim, o que a gente aprendeu hoje, né, com tudo que o doutor falou, é que não adianta. A prevenção é o melhor remédio, vamos assim dizer, ainda, né? A prevenção. Então, homens, né, deixem o preconceito de lado, deixem essa questão de que tem alguma coisa a ver com sexualidade, sabe? Esse tabu todo. E realmente, como o doutor mesmo explicou, quanto mais cedo fizer, independente de você ter ou não ter. Mais cedo com idade, né? Com a idade lá, mas também você viu, né? O doutor falou. Os Tem jovens. os jovens com testosterona indiscriminadamente, parente de primeiro grau que tem, né, ou teve o câncer de próstata, e também os da etnia, né, os afrodescendentes. Negão assim que nem eu. Você, né, com certeza. Então, assim, homens, é isso. A gente está aqui, né, como você sempre fala, né, Gilson? A gente está aqui para usar o poder da comunicação no que a gente pode para ajudar a população, né? Exatamente. E a prevenção, gente, prevenção é o melhor remédio, a melhor cura, a melhor saída, o melhor caminho, é o melhor tudo. Então, sem preconceito. Quem é casado, ouçam suas esposas e deixem elas te levarem ao urologista. Eu, por exemplo, eu fui sozinho. Que bom! Fui sozinho, né? Já tive aí. Eu preciso voltar, né, doutor? Mas hora, né, você me falou o seguinte na época da cirurgia. Eu falei, doutor, depois dessa cirurgia, quanto tempo eu ainda... Ela pode voltar, se fosse assim, você tem que viver mais 60 anos. Eu falei, então tá bom. Porque no caso era doença benigna, né? Mas o câncer de próstata pode aparecer a qualquer momento. Temos que cuidar. Vamos cuidar. Vou pedir pro Gabriel ir lá fazer uma visita pro senhor. Gabriel. O Gabriel ainda tem muito pela frente para fazer essa visita. Queria agradecer a oportunidade por ter vindo aqui, poder falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante e desejo dar um bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Eduarda. Vamos embora, né? Porque sábado que vem tem mais. Hoje tem feijoada? Hoje, como todo sábado. Oh, beleza. Essa menina tem uma feijoada que é uma maravilha. É isso aí. Um abraço a todos. Muito obrigada. Deus abençoe nossos ouvintes, nossos telespectadores. Isso. Você não deixou falar? Desculpa. Tá bom, então. Foi por aquele bom dia. Eu revidei, eu descontei. Valeu. Um abraço a todos os nossos ouvintes aí, telespectadores, e se cuidem, camarada, porque é melhor você prevenir do que remediar. Vamos lá. Um abraço, Gabriel. Deus abençoe.